A cirurgia de DBS, também conhecida como estimulação cerebral profunda ou marca-passo cerebral, é um tratamento importante para alguns dos pacientes com doença de Parkinson. Mas como é feita essa cirurgia? Quais são os pacientes que podem se beneficiar dessa cirurgia? E, principalmente, quando essa cirurgia deve ser indicada? Existem 3 indicações possíveis para a cirurgia de DBS na doença de Parkinson. São 3 cenários possíveis e o paciente candidato à cirurgia pode estar em um ou em outro. Ele não precisa ter as 3 indicações. A primeira indicação e a indicação mais comum de DBS na doença de Parkinson são as flutuações motoras. A gente chama de flutuações motoras quando o paciente não fica mais bem de forma estável durante todo o dia. Ele, por exemplo, toma levodopa, destrava, fica um tempo destravado e logo depois o efeito da levodopa acaba. Isso faz com que o paciente precise tomar levodopa várias vezes ao dia. Se o paciente toma 5 ou mais vezes ao dia a levodopa, talvez já seja hora de pensar na cirurgia de DBS. Outra flutuação motora que é uma indicação para a cirurgia são as discinesias. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu explico o que são as discinesias, mas bem resumidamente, as discinesias são um movimento involuntário que pode acontecer no pico da ação da levodopa, principalmente. E os pacientes fazem esse movimento involuntário que parece uma dança. E às vezes pode atrapalhar muito a vida do paciente. Então, discinesias e o encurtamento do efeito de dose da levodopa são 2 das flutuações motoras que podem ser indicações de cirurgia de DBS nos pacientes com doença de Parkinson. Isso, claro, se essas flutuações estão presentes, mesmo quando o neurologista especialista em Parkinson e movimentos anormais ajusta as medicações dos pacientes. Por quê? Em alguns casos, os pacientes têm flutuações motoras que podem ser corrigidas só com o ajuste de medicação. E aí, nesse caso, não é necessário expor o paciente a uma neurocirurgia. A segunda indicação de DBS na doença de Parkinson é o tremor refratário. O que isso quer dizer? É aquele tremor que, mesmo com doses otimizadas de medicação, não melhora ou não melhora o suficiente para que aquele paciente tenha uma boa qualidade de vida. A terceira indicação de DBS é a intolerância medicamentosa. Essa indicação é raríssima. Ela quer dizer o seguinte: aquele paciente que não tolera um aumento de medicação por causa de efeitos colaterais. Ou ele tem náuseas quando a gente aumenta a levodopa, ou ele tem impulsividade quando a gente aumenta o agonista dopaminérgico. E tem alguns pacientes que não toleram a maioria das medicações para doença de Parkinson, e com isso o arsenal terapêutico de tratamento desses pacientes fica muito limitado. E essa é a terceira indicação de DBS na doença de Parkinson. Mas não basta o paciente ter uma das 3 indicações para o DBS. O paciente também precisa preencher todos os pré-requisitos para a cirurgia. E quais são os pré-requisitos? O primeiro pré-requisito é o diagnóstico de doença de Parkinson. Esse pré-requisito existe porque no início da doença de Parkinson ela pode ser confundida com algumas outras causas de parkinsonismo, como a atrofia de múltiplos sistemas ou a paralisia supranuclear progressiva. E essas outras causas de parkinsonismo não respondem ao DBS. Então, para a gente indicar DBS para um paciente, a gente tem que ter o máximo de certeza possível de que aquilo se trata de uma doença de Parkinson. E é aí que entra o segundo pré-requisito. O segundo pré-requisito é ter o diagnóstico de doença de Parkinson por mais de 4 anos. Porque nesse período, durante esse período de evolução da doença, a gente consegue, na maior parte das vezes, descartar essas outras causas de parkinsonismo que não respondem a DBS. O terceiro pré-requisito para a cirurgia de DBS na doença de Parkinson é uma resposta maior do que 35% no teste de sobrecarga levodopa. O que é isso? O teste de sobrecarga levodopa é o seguinte: a gente pede para o paciente vir sem o efeito das medicações na consulta, geralmente 12 horas sem tomar nenhuma medicação para a doença de Parkinson. Nesse momento, a gente faz um exame neurológico do paciente, que é um exame especial chamado UPDRS. É um exame feito para paciente com doença de Parkinson e que, no fim das contas, vai me dar um número. Por exemplo, o paciente tem um UPDRS sem medicações de 60.
Por exemplo, depois disso, a gente dá uma sobrecarga de levodopa para o paciente. Geralmente significa dar cerca de 1,5 vezes a quantidade de levodopa que esse paciente toma de manhã. E aí a gente espera cerca de 30, 40 minutos até o paciente sentir o efeito da levodopa. O paciente sentiu o efeito da levodopa, a gente repete aquele exame especial que é o PDRS e vê quanto deu. O PDRS, quanto maior a pontuação, mais grave está o paciente. Então, vamos supor que o paciente agora com o PDRS com a levodopa pontuou 30. Se o paciente sem o efeito da levodopa pontuou 60 e com o efeito da levodopa pontuou 30, ele teve uma melhora de 50% do PDRS. Isso é uma melhora que preenche esse pré-requisito, que é ter uma resposta maior do que 35% no teste de sobrecarga à levodopa. O quarto pré-requisito para a indicação de cirurgia de DBS na doença de Parkinson é a ausência de doença cognitiva ou psiquiátrica grave. O que isso significa? O paciente, para a gente indicar uma cirurgia de DBS de uma forma segura, não deve ter demência, não deve ter alterações psiquiátricas descompensadas, por exemplo, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, em alguns casos até depressão. Se essas alterações forem compensadas, a gente pode, em conjunto com o psiquiatra, decidir se vale ou não vale a pena indicar a cirurgia, dependendo de outros fatores. Mas, via de regra, essa cirurgia não deve ser indicada nesses casos descompensados. E, finalmente, o quinto e último pré-requisito para a indicação da cirurgia de DBS na doença de Parkinson são as condições sociais de acompanhamento. Esse pré-requisito é extremamente importante porque logo depois da cirurgia o paciente precisa fazer visitas muito frequentes ao neurologista. Se o paciente mora muito longe, tem muita dificuldade de locomoção e não vai conseguir fazer essas visitas frequentes, não adianta ele fazer a cirurgia. Colocar simplesmente um aparelho de DBS na cabeça de um paciente com doença de Parkinson não ajuda em nada. Esse aparelho precisa ser programado e programado corretamente por um neurologista que tenha experiência na programação de DBS. Porque se isso não for feito de uma forma correta, o paciente não só não vai ter os benefícios da cirurgia, como pode ter efeitos colaterais graves. Então, é realmente necessário que o paciente, no pós-operatório, por toda a vida dele, acompanhe com um neurologista especialista em doença de Parkinson e movimentos anormais. Eu brinco que é como se fosse um casamento entre o neurologista e o paciente, porque enquanto o DBS estiver ligado, o paciente vai precisar fazer visitas frequentes. Mas como é feita a cirurgia? A cirurgia é feita por um neurocirurgião capacitado, que antes da cirurgia vai fazer uma boa ressonância de crânio nesse paciente. Quando ele faz essa ressonância de crânio, ele consegue pela ressonância encontrar o local exato em que ele tem que colocar o eletrodo de DBS, que é um núcleo bem pequenininho no meio do nosso cérebro, chamado núcleo subtalâmico ou globo pálido interno. E no dia da cirurgia, ele vai fazer um buraquinho bem pequenininho na cabeça do paciente. E através desse buraquinho ele vai descer o eletrodo, já com as coordenadas programadas para chegar no local certo. Esse eletrodo, então, ele é conectado por um fio que vai sair por esse buraquinho do crânio e vai passar por dentro da pele, por trás da orelha, até uma bateria que fica aqui no peito, como se fosse uma bateria de um marca-passo cardíaco. Por isso que às vezes o DBS é conhecido como marca-passo cerebral. E é através dessa bateria que o neurologista vai conseguir fazer ajustes no aparelho e conseguir, então, melhorar os sintomas do paciente. É importante a gente lembrar que, na grande maioria dos casos, o DBS vai melhorar a mesma coisa que a levodopa melhora. Por isso, inclusive, que a gente faz o teste de sobrecarga levodopa para ver se esse paciente é um bom candidato a DBS ou não. Algumas exceções a essa regra são o tremor da doença de Parkinson, que é um sintoma que responde melhor ao DBS do que a medicação. E a outra exceção são as discinesias, aqueles movimentos involuntários que eu falei mais cedo no vídeo, que são causados pelo excesso de medicação. Esses movimentos costumam melhorar depois da cirurgia de DBS e costumam piorar com a levodopa. E o que acontece com as medicações para Parkinson depois da cirurgia de DBS? Se o alvo escolhido foi o núcleo subtalâmico, é comum que a gente consiga diminuir muito as medicações desse paciente. Mas será que a gente costuma tirar os remédios de Parkinson desse paciente?
Não! A gente costuma diminuir cerca de 50% das medicações do paciente 1 ano depois da cirurgia. Então, existe uma diminuição de medicações. Essa diminuição é grande, mas a gente não chega a tirar todos os remédios na grande maioria dos casos, embora, claro, isso varie de paciente para paciente. E muito importante, essa diminuição de medicações não deve ser feita rapidamente. Eu disse que é uma diminuição de cerca de 50% até 1 ano depois da cirurgia. Então, a gente não pode ter pressa para ajustar as medicações desse paciente. E é muito importante eu frisar, pessoal, a cirurgia de DBS não cura a doença de Parkinson, infelizmente. Ela é mais um tratamento que deve ser usado a nosso favor, obedecendo os critérios de indicação e os pré-requisitos. Então, se você acha que tem alguma das indicações para cirurgia de DBS e tem todos os pré-requisitos, marque uma consulta com um neurologista especialista em Parkinson e movimentos anormais. Então, se você acha que tem alguma das indicações para cirurgia de DBS e tem todos os pré-requisitos, marque uma consulta com um neurologista especialista em Parkinson e movimentos anormais. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque aí você recebe uma notificação cada vez que eu posto alguma coisa nova. E até a próxima!